Existe uma mentira que parte da classe média acredita. Eles acham que estão muito mais próximos das pessoas ricas do que dos pobres. Muitos classe médias até criticam os pobres por receberem auxílio e tudo mais. Eles são preguiçosos, esses pobres. E olha só, muitas pessoas de classe média, ainda mais com as redes sociais, que a gente tem muita motivação, autoajuda, coach, frases motivacionais, eles se alimentam disso e parece que ali na esquina essa riqueza vai cair para eles e eles vão se tornar ricos, mas parece que eles estão quase lá. É só uma questão de ajuste do universo. Bom, mal sabem eles que matematicamente é muito mais provável que eles venham a ser pobres do que eles se tornem realmente ricos. Mas a questão é, quem é que tá errado? Seria o pobre prêmio, vulgo classe média, que acha que é rico e tem raiva de pobre? Ou 2, os errados são eventualmente os pobres, que são muito preguiçosos e vivem de auxílio e tudo mais? Ou 3, o errado, na verdade, seria o modelo econômico brasileiro? O capitalismo? O sistema? E por fim, tendo clareza sobre essas respostas, é possível fazer algo para que você tenha uma melhor perspectiva financeira no futuro? Esse é o tema do vídeo de hoje. Bem, se a introdução te deixou preocupado, relaxa que tá de boa. Como sempre, eu vou trazer as coisas de maneira bem prudente e até uma boa notícia. Nos últimos anos, segundo o estudo da FGV, o Brasil aumentou bastante até os estratos intermediários. A gente tem aqui, por exemplo, as classes A, B, C, D e E. A classe C seria a classe média. A classe B a gente poderia chamar de média alta e a classe A seriam os ricos, vamos dizer assim. A classe D seria a média baixa e a classe E seria a classe pobre. Então, em resumo, D e E, pobres, C, classe média e B e A, classe alta, ou ricos. Ricos entre aspas, tá? Porque você pode ver o nível de renda por classe que a FGV sugeriu aqui para você ter uma ideia como a gente tem que crescer muito ainda no Brasil. Mas a boa notícia é que a classe C em 2024 representava 60,97% da população, só a classe C. Já se a gente agregar a classe A e a classe B, entram mais 18%, ou seja, vai para 78%. Logo, as pessoas mais pobres estariam na classe D e E, são cerca de 20% das pessoas. E se você considerar só os pobres mesmo, é uma porcentagem menor do que isso, né? Porque boa parte delas está na classe D ainda. O problema é que esse gráfico pode te induzir a um erro. Por quê? O que define a sua segurança financeira e perspectiva do futuro não é a sua renda mensal somente, mas o poder de manter o padrão de vida mesmo quando vem uma grande crise. Se você perder a sua renda ativa agora, a sua principal renda que vem do seu trabalho, por quanto tempo mais você consegue sobreviver no mesmo padrão de vida? A maioria não consegue sobreviver nem por 2 meses. Uma pessoa, por exemplo, pode ganhar R$7.000, ser de classe média, e se ela perder a sua renda nesse mês, ela está basicamente ferrada. Outra pessoa pode ganhar os mesmos R$7.000, mas ter algum nível de patrimônio acumulado e algum nível de renda passiva também. Renda passiva é algo que cai para você, independentemente se você está trabalhando ou não. E os estudos mostram que no Brasil o que mais cresceu foi a classe média de renda mensal. Mas a classe média estruturalmente segura que existe, sim, aqui no canal e na nossa mentoria StoryVest a gente fala como ficar estruturalmente seguro financeiramente, aumentar o patrimônio e tal. Então essa classe média, que é possível também de fazer isso, ela não cresceu tanto. E as pessoas se iludem muito com esse negócio de salário mensal e com o nível de renda atual. E aí eu trago um outro ponto. Você já deu para entender que existe a renda mensal, que é o seu fluxo de dinheiro, e existe a sua renda estocada, que seria o seu patrimônio. Aqui no patrimônio a gente pode colocar a renda passiva também, se você ganha algum dinheiro sem trabalhar. E a gente tem alguns dados, uns medem renda, outros medem patrimônio, outros medem riqueza, alguns medem uma mistura de ambos e outros meio que falham porque eles não conseguem captar todas as informações. Mas no macro, o que a gente tem aqui, pessoas de classe média estão mais próximas de pessoas de classe pobre. Por exemplo, vou trazer alguns dados aleatórios para vocês e vocês veem que todos indicam nesse sentido. Em 2025, a Fazenda publicou um estudo baseado no imposto de renda que apontou que o 1% mais rico concentrava 37% da riqueza do país, enquanto a metade mais pobre da população, 50% da população, tinha apenas 2% da riqueza. Tem noção dessa parada, bicho? 50% das pessoas têm 2% da riqueza? 2,5%? Só que tem um problema ainda mais grave. Porque esses números podem falhar em algumas coisas? Como assim, Daniel? Porque o sistema brasileiro é extremamente desigual no sentido de ele é muito mais favorecedor dos ricos, e eu sei porque eu já fui pobre, eu sou rico, do que dos pobres. O rico ele tem muito benefício no modelo econômico brasileiro, parece que foi desenhado para isso. Daniel, já sei, esse é um canal aí que
Detesta rico, né? Detesta empresário. É comunista, né? Não, nada disso não. Eu não sou comunista, nem socialista, eu sou capitalista sim. Tenho patrimônio multimilionário. O nome do canal é Investland, a gente fala de investimento, eu ensino a ganhar dinheiro, eu ensino a investir. Só que eu não posso ser o hipócrita e mentir pra vocês de que o rico não tem muito benefício no Brasil. E eu não vou me omitir, mesmo que meus amigos ricos fiquem com raiva, tá? E eu vou comprovar porque, às vezes, mesmo os estudos com essas informações, pode ser pior ainda do que a gente imagina. Dá uma olhada. A composição da renda do 0,1% da população mais rica. 5,8% são rendimentos tributáveis, ou seja, incidem impostos nesses rendimentos. Que loucura, né? Isso antes da reforma do IR e tal, umas mudanças até que o Haddad fez, inclusive. Mas enfim, 5,8% era rendimento tributável, 43% era rendimento de tributação exclusiva, ou seja, para pagar menos imposto, e 51% era rendimento isento. Então, mais da metade da renda do cara é rendimento isento. Eu, inclusive, estou nessa situação. A grande, gigantesca maioria da fonte de renda que eu tenho é de rendimento isento, através de lucros e dividendos. E embora a alíquota média do IR seja progressiva, que teoricamente quem ganha mais pague mais, mas na prática isso aí acaba não funcionando, porque os lucros e dividendos eram isentos até um tempo atrás, agora teve uma mudança aí para ganhos acima de 50 mil por mês ou 600 mil por ano. Mas olha só outro número, a alíquota média de imposto paga pelo 0,01% mais rico, sabe qual é? 4,6%. É um paraíso fiscal, basicamente, o Brasil. Fora a renda que o rico tem em outro nome, em outro lugar, em offshore, um monte de coisa, que não passa pelos olhos do governo, mas no Brasil tem um fenômeno interessante, que é a relação entre o rico e o classe média, isso com o advento das redes sociais agora. Porque como classe média, alguns deles acham que são ricos, quando vem qualquer tentativa de fazer justiça social, eu não vou nem usar justiça social, senão alguém já vai me chamar de... Isso é comunismo, esquerdismo? Quer taxar rico? O rico vai fugir? Ele não sabe que o rico foge se taxar o rico? Então eu não vou nem falar isso, porque assim... As pessoas que afirmam isso só estão sendo burras, né? Elas não sabem em que casos os ricos fogem e que casos não fogem. Tem até um vídeo no canal já, tá? Sobre Trickle-Down Economics, que é assim, ó, é rico fujão, ou se taxar os ricos, eles fogem. Dá uma olhada que eu trago estudos pra vocês, tá? Então não vou nem chamar de justiça social, não. Vou chamar de capitalismo moderno. Se você viajar pelos países capitalistas, assim como eu viajei, você vai ver que os ricos pagam muito mais impostos lá do que o pobre e a classe média. Todo mundo sabe que o pobre e a classe média pagam muito mais no consumo. Todo mundo sabe que o patrimônio é menos taxado no Brasil e a renda é menos taxada, e nesses países é mais taxado. Ai, Daniel, que mentira. Tá bom, começa a investir nos Estados Unidos, então, começa a investir em outros países. Países assim que tu vê que que tu moraria de verdade, não paraíso fiscal. Ah, tem um país lá com 3 milhões de pessoas, com 5 milhões, com 6 milhões. Mas esse país pequeno tem que ser paraíso fiscal mesmo, né? É pouca gente, não tem como fazer uma economia forte ali, em regra, tá? Então o interessante é que você tenha impostos baixos, pelo menos tu traz um dinheirinho de fora. Mas no macro, país capitalista moderno e grande, né, como o Brasil, você taxa mais a renda e o patrimônio e menos o consumo, tá? E aí, qual o fenômeno? Quando rola esse lance da justiça social, ou do capitalismo moderno, o rico vê que ele vai ter que pagar um pouco mais, né? Aí ele começa a falar pro classe média o seguinte: ei, meu irmão, a gente paga muito imposto já no país. Aí começa a postar vídeo, influência financeira, ó, posta vídeo de imposto no Brasil, imposto. Ele só esquece de falar que é imposto pra classe média, né? Ele não fala que é pra rico não, né? Pode ver, bota os gurus financeiros aí. 1 a cada 5 posts é sobre imposto. Mas nunca diz quanto que é a alíquota efetiva dos ricos. Tô ligado. E aí ele bota lá as verdades que o classe média paga muito. Aí beleza, vamos corrigir então, vamos fazer igual ao mundo moderno, vamos. Aí o rico fala, epa, não corrige não, porque a gente já paga muito. Aí ele convence o pobre prêmio, o classe média, e o classe média fica defendendo o rico. A gente já paga muito imposto. É só ele que paga, tá? E ele só paga muito porque o rico não paga. A gente já paga muito imposto. Não tente taxar o meu bilionário de estimação e não sei o que. Aí eventualmente aparece um rico com bom senso e fala, meu irmão, é verdade, tá meio injusto esse sistema. Aí vem um pobre e fala, ou classe média, né? Fala assim, ó, olha, esse rico tá dizendo, eu quero ser taxado, eu quero pagar imposto. Eu já ouvi isso, sabia? Quando eu falei que eu era a favor dessa tributação mais progressiva. Aí uma vez eu não me aguentei, eu falei, ô sua mula, na verdade, não é que eu quero ser mais taxado não. Pensa comigo, lembra que o rico sou eu, classe média é tu, né? É assim, ó, deixa eu te explicar. Como tu não liga os neurônios, vai acontecer o seguinte, se o pobre ou classe média pagarem menos imposto, o poder de consumo dele vai aumentar. O poder de consumo deles aumentando, eles vão consumir mais de quem? Das empresas. Quem que é dono de empresas? Que é acionista de um montão de empresas? O papai aqui. Então eu vou ficar mais rico. Então eu estou advogando em causa própria. Eu te falei que é capitalismo moderno, o nome disso é que no Brasil é a burrice mesmo. A elite nacional não tem essa visão de desenvolvimento de longo prazo do país. Boa parte dela é rentista, inclusive. E quando vem algo moderno para ser aplicado, ele já convence o pobre prêmio, que é o vulgo classe média.
E aí fica nesse ciclo vicioso. E aí o classe média, ele tem um problema que a gente pode ver nessa imagem, que é o seguinte, que ela é sugada por 3 mecanismos diferentes. O primeiro é o circuito tributário, que eu já falei para vocês. Poxa, paga muito imposto sobre o consumo. Então sim, bora ser liberal. Você sabe que eu sou crítico ao modelo neoliberal, mas aqui eu sou liberalzão. Para mim, pobre, empresa que está nascendo e classe média tem que pagar pouco imposto. Bora ser liberal nisso aí. Mas também vamos ser liberal naquele lance do fiscalismo, não é isso? E tu é fiscalista. O país tem que gastar menos do que arrecada, né? Eu tô indo na tua. Então, se a gente tem que ser liberal e isentar pra classe média e pra classe baixa, alguém vai ter que pagar isso aí, não é? Pois é. Então, os ricos. É ou não é? É. Isso é comunismo, não. É capitalismo moderno o nome disso, tá? Então, porque o classe média já se lasca aqui. E tem um outro problema, que é o circuito privado. O que é isso? Os serviços públicos, que teoricamente, pela Constituição, deveríamos ter direito e com qualidade, eles são insuficientes ou então desiguais. Então, o classe média, ele poderia usar o SUS, mas ele não se garante, ele acaba tendo que pagar um plano de saúde. E eu entendo de verdade isso, tá? Isso não é um vídeo contra a classe média, não, pelo amor de Deus. Então, classe média, pô, ele paga plano de saúde, ele paga transporte individual, ele compra carro, porque ele não usa transporte coletivo. Previdência do INSS ele não confia. INSS é isto nunca será o suficiente. Quer fazer uma carteira previdenciária? A gente ensina. Storyvest.com.br. Você de classe média ou superior já consegue aprender a fazer tudo isso. Coisas que deveriam ser públicas, ele tem que acabar pagando. E muitas vezes a renda não dá. E eu vou já te dizer por que a renda não dá. Mas em a renda não dando, o que acontece? Ele tem que pagar isso no sistema financeiro. Então ele pega crédito e acaba se endividando. E aí o negócio se lasca. Por quê? Porque são duas pontas nesse negócio. Um lado se lascando com crédito e o outro se dando muito bem nesse modelo econômico. De um lado temos 82 milhões de brasileiros negativados. Estão devendo e não estão honrando a parcela em dia. Você tem uma dívida, tudo bem, está endividado. Se você está honrando a parcela, não tem problema nenhum. Mas está negativado é outra história. Daniel, mas e para quem vai esse dinheiro? É o rico malvadão? A culpa é dos ricos, né? Já entendi, Daniel. É dos ricos. Calma, claro que não. Tu sabe que eu não sou extremista. Além disso, eu tenho dinheiro também. Eu não posso dizer que eu sou o culpado. Mas pensa numa coisa. Se o rico fosse o problema, os melhores países do mundo seriam aqueles que não têm nenhum rico, não é verdade? É verdade, pô. O rico é o problema, logo o melhor país é o que tem poucos ricos. E aí eu digo pra você também. Acha um país que não tenha rico nem bilionário pra gente poder viajar pra lá e ver se é legal. Ah! Tu achou só que eu ia bater do outro lado, né? Não, mas calma, fica aqui comigo. Mas, cara, se o problema é de quem então? É o rico malvadão? O sistema, é o capitalismo, é tudo isso? É complexo, como eu te falei, mas eu vou trazer alguns pontos do que eu creio. O primeiro é, antes de você ser um vira-lata, o problema não é o DNA do brasileiro. Não é. É esse país aqui, que não é o Bostil, dos anos 1930 a 1980, foi uma das nações que mais cresceu no planeta Terra. E em alguns anos foi a que mais cresceu. E tinha indústria, tinha empresa nova, e ferrovia, e estrada, e meu irmão, e tudo, e crescimento forte. E renda crescendo também. Aí beleza, lá no final dos anos 80, o povo que subiu o juro nos Estados Unidos, aí deu colapso, a dívida aumentou e tal. Aí a história já deve ter vídeo no canal explicando sobre isso. Mas não temos um problema de DNA. Segundo, tem um problema que é o capitalismo financeiro e o capitalismo industrial. E aí eu vou te dizer para onde está indo aquele dinheiro da galera negativada. O capitalismo industrial, já tem vídeo no canal, procura aí, capitalismo industrial, capitalismo financeiro e tal. Capitalismo industrial, basicamente, eu sou um empresário e eu faço uma fábrica de geladeiras. E eu estou produzindo e vendendo. O que eu acho lindo. Se você não explorar seus trabalhadores, acho lindo. Tomara que você ganhe dinheiro mesmo e os trabalhadores fiquem felizes. Mas tem um hack que é o seguinte, quando o capitalista olha e ele vê que ele pode ganhar mais dinheiro com atividades improdutivas, com papéis financeiros. Ah, Daniel está falando do mercado financeiro. Não, o mercado financeiro ele pode ser produtivo ou pode ser improdutivo. No mercado financeiro, você pode financiar, pode ser sócio, por exemplo, de uma empresa industrial ou de uma empresa de commodity. Você pode ser sócio da Petrobras, da Vale, da WEG, de várias empresas que, se crescerem, fazem bem ao país. A Petrobras, por exemplo, ter descoberto, que eu sou sócio, ter descoberto o pré-sal e explorar petróleo no Brasil faz com que o preço da nossa gasolina não seja 10, 20 ou 30 reais. Então sim, através do mercado financeiro você pode investir em empresas ou eventualmente até ajudar o país, via dívida pública, a se financiar para o longo prazo. Acontece é que a galera descobriu uns truques. Uns são os derivativos, né? Quando tu faz um papel disso, um papel daquilo, para especular se aquilo subir ou se aquilo descer, você vai ganhar X% daquilo. Então, gente aprendeu a ganhar dinheiro com isso, mas acaba gerando muitas bolhas. Outro é o mercado financeiro rentista, porque eu falei que tem a parte que quer produzir e que quer que o juro caia, que é o meu caso, porque as empresas vão valorizar e eu vou ganhar dinheiro.
É o meu caso. Mas tem uma galera que é rentista que eles querem ganhar com o quê? Com a taxa de juros alta. Aí vamos para a discussão do modelo, que é o seguinte, a galera do mercado, como é que age? Os rentistas. Primeiro, terrorismo fiscal. Eles falam assim, ó. O Brasil não pode gastar muito, o governo tá gastando muito e o Brasil vai quebrar. Aí tu fala assim, pô, mas como é que o Brasil vai quebrar emitindo dívida na própria moeda? O Brasil vai quebrar porque tem déficit. Aí tu fala, pô, mas a maioria dos países do mundo, inclusive os que tu investe, inclusive os que tu viaja, operam em déficit. Aí ele fala, não importa, o Brasil vai quebrar. Aí tu pergunta, o cara fala, mano, como é que é esse quebrar? Se os outros países que ele admira e até viaja, estão na mesma lógica. Ele fala, não importa, tem que gastar menos. Gente, eu não sou a favor de irresponsabilidade fiscal também não, né? Ah, o governo ficar gastando, seja Lula, seja Bolsonaro, com o que quer. Não, claro que não, obviamente que não, tá? Ah, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando do outro extremo, do terrorismo. Aí, qual é a parada? Porque se o governo gastar muito vai haver inflação, aí vem a segunda pressão, que é a pressão do Banco Central. Deixa o Banco Central independente do governo. Se ele é independente do governo, ele é dependente de quem? De nós, mercado. Aí a gente pressiona o Banco Central porque a gente não quer inflação. Então, bota uma meta de inflação super baixa, vamos gastar pouco, vamos ter inflação baixa e tudo mais. E aí tu dá pro Banco Central um artifício. Como é que ele controla a inflação? Só com taxa de juro. Então o mercado tá dando aqui as rédeas. Aí depois ele ainda fala assim, ó, epa, mas peraí, como a gente sabe quanto vai ser a inflação? Aí tem um troço chamado Boletim Focus, que o mercado toda segunda-feira ouve lá mais de 100 instituições financeiras. E aí eles falam assim, ó, quanto será que vai estar a taxa de juros? Aí dependendo se ele gosta ou não gosta do governante, dependendo da vibe do mercado, que erra 95% da profecia, dependendo de tudo, eles falam, ei cara, eu acho que a inflação vai subir, hein? E se eles achando que a inflação vai subir, tem um nome técnico pra isso, expectativa de inflação. E o Banco Central lá tem um mandato, fala, mano, tem que controlar a inflação. Qual é a meta? 3%. Caramba, meta de país de primeiro mundo praticamente, né? Tu tá botando meta de atacante pro cara que é lateral, é isso, tá bom. Aí o Banco Central fala, que arma que eu tenho pra isso? Só a taxa de juros? Tá bom, mano. Eles estão achando que a expectativa vai subir. E a expectativa entra aqui no algoritmo do Banco Central. Então eu vou tacar a taxa de juros lá pro alto. Bluf, taca a taxa de juros lá pro alto. Se você desvoltar essa cadeia inteirinha, tu vai ver que lá na ponta tem uma parte, não disse todo mundo, uma parte do mercado que é rentista, que ganha lá 0,5%, 1%, 2% da carteira sob custódia dos clientes dele, que ele faz assessoria. Então, se o mercado puder ganhar 13, 14, 15% de juro na mamata, não é bom para eles? É bom para uma parte, como eu falei para vocês. Então, há um conflito de interesse ou não, senhoras e senhores? Vocês me dizem. Há ou não há? E eu tenho uma memória de mercado, né? Poxa, a gente aqui do mercado sabe que o brasileiro tem direito a 1% ao mês, não é isso? A gente tem direito, é direito adquirido. Rentista ganha 1% ao mês, adquirido. E aí, esse ciclo todo, galera, faz com que esse modelo de capitalismo financeiro, principalmente baseado em Selic, fique alto no Brasil. E não é somente os gastos do governo. Quer outra prova? Outra prova. A maioria dos países opera em déficit, já falei, né? Tu não se convenceu, tá? Tá bom. Vamos outra. Métricas liberais para descobrir se um país é confiável ou não. Macroeconômicas, vamos lá. Poupança interna, que vocês gostam. O Brasil tem a segunda pior poupança interna do mundo? Para ter a segunda pior taxa de juro real do mundo? Não tem. Reservas internacionais, né? Quem foi que fez superávit primário e superávit nominal? Milei, né? Por que o teu EconoCoach não investe na Argentina? Fala pra mim. Só investe em país que tem déficit, né? Só manda o dinheiro para Estados Unidos e pra China, né? E daqui no Brasil também, né? Por que não investe na Argentina? Tu é EconoCoach? Pois é, porque o Milei fez superávit nominal, né? Tá gastando menos que arrecada, mas não tem dólar, né? Como é que ele vai trocar o investimento do cara por dólar no final? Se o Banco Central, que é a casa de câmbio, não tem dólar. Então o cara não vai botar o dinheiro se o Banco Central não pode trocar para voltar, né? Mas quem tem dólar? Brasil. 350 bilhões de dólares de reservas internacionais. Escolhe outra métrica. PIB. A gente tem o segundo pior PIB do mundo? Não. Inflação. A gente tem a segunda pior inflação do mundo? Não. Déficit. O próprio déficit é o segundo pior déficit do mundo? Não. Escolhe mar, vira-lata. Escolhe mar para você justificar, até por métricas liberais, por que temos a segunda pior taxa de juro real do mundo, se não é pelos motivos anteriores que eu falei para vocês. Mas creio que você já entendeu meu ponto. Mas então, Daniel, eu ser classe média é um problema? Obviamente que não. Nem ser classe pobre e nem ser rico. O problema é você atacar o vilão, que muita gente quer culpar o pobre, né? Enquanto ele não é o real vilão. Ou então, às vezes, fingir que você não tem uma parte do problema. O sistema brasileiro é injusto? É injusto. Mas você pode ter uma parte do problema. Que nem eu falei, se você é de classe média ou superior, você deveria ter reserva financeira e deveria, em algum nível, ter alguma renda passiva mensal. Nem que seja uma carteira pequena, te dando ali algum dinheiro, vindo dos investimentos, você já poderia ter. E sim, você pode organizar muito melhor financeiramente, e sim, você pode ascender socialmente com isso. E isso a gente ensina no nosso treinamento de finanças e investimentos, storyvest.com.br. Storyvest é a sua história como investidor.
Então, se você ganha aí mais de 4.500 reais por mês, você já está nessa classe média aí um pouco mais estruturada, você pode fazer parte da nossa mentoria e ser nosso aluno. A não ser que você ganhe menos de 4 mil e more com os pais. Aí tudo bem, o cara mora com os pais, ganha 4 mil, dá para sobrar um dinheiro. E aí você consegue fazer tudo que eu te falei, tendo uma carteira de renda passiva mensal, estrutura, patrimônio e tudo mais. Obviamente a médio e longo prazo. E dá uma olhada numa coisa. Dá uma olhada nos materiais de Storyvest. O nível da didática das aulas é absurdo. Eu já fui aluno de todos esses gurus da internet. E nenhum curso chega nem aos pés do nosso. Fora que eles cobram o dobro do preço. Você aprenderá tudo sobre finanças pessoais, como sair das dívidas, adquirir casa, carro e viagens de maneira correta. E claro, eu vou te apresentar a Ilha de Investland, uma série onde através de um mapa e um cenário 3D reais exclusivos nossos, você de forma lúdica e didática aprenderá a multiplicar seu patrimônio e construir uma ótima carteira de renda passiva mensal através dos investimentos. E de brinde, o curso de macroeconomia para iniciantes mais didático da internet, para você dominar as conversas de bar com os amigos. E ainda uma super aula de pontos e milhas, onde você verá que, por exemplo, é possível comprar produtos no Brasil a quase preço de Estados Unidos. Sim, tudo isso em Storyvest, meus amigos. Então, se você quiser ser nosso aluno, a turma Founders de Fundadores ainda está aberta, não sei por quanto tempo, mas aqui em storyvest.com.br ou nesse QR Code você vai poder fazer parte do nosso treinamento. Te vejo lá.